Jejum. Quando nós falamos em jejum e consagração, nós nos perguntamos se realmente é necessário. Nós nos perguntamos o que é um jejum, como que eu faço, qual que é a forma certa. Existem coisas que nós fazemos que quebram esse jejum, que tiram a força desse jejum. Essas perguntas nós vamos responder nesse vídeo hoje. Mas antes eu gostaria que você subisse o vídeo ali embaixo, deixasse o seu like, o seu joinha, curtisse o vídeo, compartilhe com pessoas que estão precisando desse conhecimento, abençoe outras pessoas compartilhando o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que o YouTube venha te notificar sempre que nós postarmos um material novo nesse canal. Jejum. A primeira coisa que nós temos que entender sobre o jejum, qual que é a finalidade? A finalidade é para que eu venha conquistar algo que para mim está sendo difícil, seja uma bênção, seja uma unção, seja um dom, seja uma vitória em uma determinada área, ou na vida financeira, ou na vida emocional, em qualquer área que eu esteja precisando de uma bênção, de uma vitória, eu posso apresentar um jejum. É para mim ter forças para vencer uma dificuldade, para que eu possa ter uma área da minha vida transformada, para que eu possa levar uma determinada área da minha vida a estar debaixo do controle do Espírito Santo. O jejum, ele entra no campo de batalha para quê? Porque eu estou querendo uma determinada vitória, eu estou pedindo em oração, mas eu também estou abrindo um jejum para que Deus venha me abençoar e venha me fortalecer. O jejum, ele é aquele momento onde eu me abstenho de um determinado alimento por um espaço de tempo. Geralmente o jejum, eu deixo de tomar um café da manhã e faço uma consagração até um determinado horário, ou até o horário do meu almoço, ou tem pessoas que fazem o dia inteiro, de acordo com as condições físicas, é claro, da pessoa, ou então eu me abstenho de alguma outra coisa. Pessoas falam muito do jejum de Daniel, onde eu me abstenho de comidas agradáveis por um tempo maior, aí em torno de 40 dias, em torno de 20 dias, em torno de 2 meses, depende do propósito da pessoa. Existem vários tipos de jejuns que eu posso fazer para quê? Para mostrar que realmente eu quero aquela bênção, eu quero a vitória, quero a transformação, eu estou precisando daquilo. Quando nós falamos em jejum, nós falamos em colocar a carne totalmente debaixo da direção e do controle do Espírito Santo através do nosso espírito. Quando eu faço um jejum, eu estou pegando a carne e estou mortificando o desejo carnal. Aí entra um outro ponto. O que quebra um jejum ou o que tira a força de um jejum? É quando eu dou vazão à minha concupiscência, quando eu dou vazão a desejos pecaminosos, é quando fico irritado, não consigo me controlar, é quando eu fico irritado e eu não, às vezes, ou eu não me esforço, ou eu dou vazão a palavras torpes, a palavras de baixo calão, ou eu dou vazão ao meu nervosismo, ou muitas vezes eu não consigo me controlar, ou quando eu estou acostumado, vamos usar essa palavra com um determinado momento, e naquele momento, eu não consigo controlar o sentimento de pecado. Para quem está começando a caminhada com Cristo, o jejum se torna ainda mais difícil, porque eu estou lutando no mundo espiritual e, é claro, o mundo espiritual vai lutar contra mim para quê? Para que eu não consiga concluir aquela consagração, para que aquele jejum perca força, para que aquela consagração não seja finalizada, não chegue até o término dela. O mundo espiritual vai fazer de tudo para que nessa consagração eu tenha fome, nessa consagração eu tenha sede, nessa consagração eu peque ou faça coisas que invalidem o jejum. Quando eu estou em consagração, o mundo espiritual também vai me fortalecer. Aí estamos falando de Deus para quê? Para que eu complete, para que eu chegue. Mesmo quando eu faça coisas que invalide, mesmo quando eu faça as coisas que acaba
quebrando o jejum, quebrando a consagração naquele dia. Deus está vendo que você está se esforçando, Deus está vendo que você está caminhando, e é claro, Ele não vai deixar de te abençoar, Ele não vai deixar de fortalecer você, mas o maior poder do jejum é pegar os desejos carnais que nós temos e sujeitar debaixo do mundo espiritual, debaixo da direção do Espírito Santo, é fazer com que a tua conversão seja ainda mais forte, é fazer com que a tua comunhão com Deus seja ainda maior. E esse é o maior poder do jejum, é levar você ainda mais para perto de Deus, ainda mais para a presença de Deus. Quando nós juntamos a oração e o jejum dentro de um determinado propósito, eu estou mostrando para Deus, oh, Deus, eu quero aquela bênção, eu quero aquele dom, eu quero aquela vitória, eu quero uma mudança naquela área. Ó, eu estou com um problema em determinada área financeira, ou em área familiar, ou um problema na área conjugal, ou um problema com os meus amigos. Eu apresento a Deus um jejum, pedindo para Deus quebrar a atuação do inimigo naquela área, para que Deus venha me dar vitórias naquela área, para que Deus venha me dar uma estratégia para alcançar uma determinada bênção, ou para que Deus venha abrir uma determinada porta. Ele vê que eu estou me esforçando e realmente quero aquilo. Só que o Espírito Santo vai entrar no nosso coração e vai ver se com aquilo eu tenho desejo de glorificar ao Senhor. Eu tenho desejo de glorificar o nome de Deus através daquilo. E quando o Espírito Santo realmente fala para Deus, ó, Ele quer, e realmente Ele está buscando, Deus começa a mover situações, Deus começa a trabalhar situações para quê? Para que eu venha a conquistar aquela bênção, para que eu venha a conquistar aquela vitória. O maior beneficiado de tudo isso sou eu que estou fazendo, eu que estou me consagrando. Por que sou eu? Porque o Espírito Santo ele vai se aproximar ainda mais de mim. A oração é quando eu dobrar meus joelhos para orar, a oração ela vai fluir com mais força. O Espírito Santo vai chegar ainda mais perto. Por quê? Porque ele está vendo na minha e na sua vida um desejo real de glorificar o nome dele. Ele está vendo na minha e na sua vida um desejo real de se aproximar dele. Porque o jejum ele é principalmente para isso. É para mostrar que eu quero Deus na minha vida, é aquela presença de Deus na minha vida que vem me conceder aquela determinada bênção, que vem me conceder aquela determinada vitória. Então, quando nós formos jejuarmos, nós precisamos ter em mente um objetivo. O que é que eu quero com aquele jejum? Onde que eu preciso alcançar? Em que área que eu preciso que seja tocada na minha vida? Em que momento da minha vida eu preciso que seja abençoado? Quando eu for abrir um jejum, eu preciso saber e ter noção que eu vou estar batalhando contra o mundo espiritual, contra uma determinada barreira, e é claro, aquela barreira vai fazer de tudo para que não saia, porém o poder de Deus é infinitamente superior a qualquer força das trevas. Eu estou pedindo que o poder de Deus se manifeste na minha vida, dando vitória sobre aquela barreira, destruindo aquela barreira, destruindo aquele empecilho, aquele problema, e me concedendo aquela vitória que eu quero. E para isso, o Espírito Santo ele vai vir transformar ainda mais a tua vida, ele vai vir ainda mais modificar a tua vida. Por quê? Porque existem coisas que nós fazemos, existem atitudes que nós tomamos, ou palavras que nós liberamos que impede algumas bênçãos de chegar até a nossa vida. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer antes de conceder aquela bênção é transformar a nossa vida, é mostrar onde estão os nossos erros, é mudar a nossa vida. Para quê? Para que a presença dele se torne ainda mais real na nossa vida. Por quê? Porque é apenas a presença dele na minha e na sua vida que nos concede vitória. É apenas a presença dele na minha e na sua vida que abre portas, que quebra cadeias, que nos dá vitórias em meio a tantas batalhas e que consegue mandar embora toda a força das trevas que está lutando contra nós. É a presença de Deus. Lembra que nós falamos na oração que eu tenho que orar até que a presença de Deus seja real na nossa vida? O jejum vem dar essa força à oração, vem complementar aquilo que a oração não por si só não consegue fazer.
Aquilo que eu sempre falo, a presença de Deus na nossa vida é um tripé. Nós precisamos juntar a oração, que é o momento que eu tenho de falar com Deus. Eu preciso juntar o jejum, que é a consagração que eu faço a Deus e que vai me levar a mudanças de comportamento. Eu preciso também juntar a palavra de Deus, que nós vamos explicar em outro vídeo, onde que entra a palavra de Deus nisso aí tudo, para quê? Para que eu permaneça de pé. Então, o jejum, ele é para que me fortaleça em Deus, mas ele também pode ser quebrado. Nós precisamos tomar cuidado com as circunstâncias que vão ocorrer durante o jejum, para quê? Para que eu tenha uma mudança comportamental, para que eu tenha uma mudança de atitude, para que eu tenha uma mudança de postura, uma mudança até mesmo de linguajar, para quê? Para que não venha enfraquecer ou até mesmo invalidar o jejum, a consagração que nós estamos fazendo, e para que os demônios não utilizem isso, para que as entidades não utilizem isso como uma forma de chegar diante de Deus, tentar levar a uma acusação e tentar adiar ainda mais a nossa bênção. Nós precisamos fazer, mas fazer da melhor forma possível. Aí nós encontramos da palavra de Deus várias passagens que falam sobre o jejum, que falam sobre a consagração, seja por um tempo, por 1, 2 horas, seja por parte do dia, seja por um tempo maior. Aí fica uma outra pergunta, e eu que tomo remédio? Tem aquelas pessoas que tomam remédio de forma constante, que são obrigadas a tomar remédio. Que se não tomar remédio, ou seja para pressão, ou seja para uma outra enfermidade, vai ter problemas. Quando você toma o remédio, o medicamento, esse medicamento ele não quebra o teu jejum. Esse medicamento ele não invalida a tua consagração. Ah, mas para mim tomar o remédio eu preciso comer um pedaço de pão, tomar um pouco de leite, porque o remédio é muito forte. De fato, existem medicamentos que se eu tomar ele puro vai afetar o meu estômago, vai me dar problemas com o passar do tempo. Então o que eu faço? Você vai lá, pega teu remédio, pega teu pedacinho de pão, teu copo de leite e ingere. Quando você toma o suficiente para aquele remédio, para que aquele medicamento não faça mal, não afete teu organismo de forma negativa, você não está invalidando o teu jejum, você não está quebrando o teu jejum. O que você não pode é usar aquele medicamento como uma desculpa para tomar um copinho de leite um pouquinho maior, ou para comer um pedaço de pão, para matar a sua fome, porque o jejum é justamente isso, você abre mão de um alimento ou você abre mão de alguma outra coisa, leva teu corpo a um estado de necessidade dentro dos teus limites para que você possa alcançar alguma determinada bênção. Esse é o princípio fundamental do jejum. Agora, quando você quebra esse princípio, você está invalidando o jejum. Quando você faz uma consagração e esquece, vai lá, toma um copo de água, estou com muita sede. Então você vai, entrega teu jejum, toma tua água, Deus vai receber até aquele momento. Existem serviços que são desgastantes mesmo, então eu faço por um espaço menor. Quer dizer que eu vou ser menos abençoado? Não. Quer dizer que Deus está vendo a tua necessidade. Então, meus irmãos, vamos focar no jejum, mas vamos fazer de uma forma correta. Se você tiver dúvidas, coloque nas observações embaixo, que nós vamos responder todas as suas dúvidas. Que Deus te abençoe e que Deus te dê vitórias em nome de Jesus.